semestre de 2014, e a gente traz esse caixa eletrônico no Brasil, instalo ele ali na Berrini, na época da Copa do Mundo. Então, eu competia, a atenção do caixa Era só eletrônico, Bitcoin? Desculpa. nessa época era só Bitcoin. Esse caixa eletrônico ele ficou na praça de alimentação do WTC na Berrini, então eu competia a atenção com o telão da Sky passando a Copa. Esse caixa ficou lá por um tempo, então do ponto de vista de chamar atenção foi bem interessante, né? Porque tinha um fluxo bastante qualificado de executivos, de mercado, mas era realmente uma atração turística, né? As pessoas viam ali o símbolo do Bitcoin, aí tiravam uma foto e mandavam para algum amigo, mas transações mesmo, o volume era pequeno. E aí, em conjunto com o caixa eletrônico, a gente tinha também uma plataforma onde o usuário conseguia comprar Bitcoin de forma simples, tanto transferência bancária ou pagando o boleto bancário, e começar a dar algum uso para isso, né? Então, já era possível fazer recarga de celular, pagamento de boleto, e a gente criou uma funcionalidade bem interessante na época, que era transferir, enviar Bitcoin por e-mail, né? Para algum conhecido seu. Então, você criava ali, se a pessoa não tivesse conta no sistema, ela ia receber um aviso dizendo que alguém acreditou um valor para ela fazia o KYC e estava com a conta dela aberta. Essa operação rodou por um pouco mais de um ano, aí, né, trazendo um pouco do contexto, né, falar de Bitcoin em 2014 era uma conversa de maluco, né, a gente só tinha mídia negativa, era ainda é, mas na época era mais, né, porque você não tinha uma notícia positiva para divulgar, era vínculo com o Silk Road, uma volatilidade insana, mas num momento de baixa, né, então nem o aspecto especulativo tinha tanto apelo assim, mas aos trancos e barrancos a gente sobreviveu 14 e aí em meados de 15 a Coinverse acabou sendo comprada pelo grupo hoje controlado pela Stratum, que na época só fazia mineração no Paraguai e eles queriam ter uma solução de compra e venda direta mesmo, né? E também para a ponta da intermediação. E aí, com essa aquisição, eu acabei tocando a operação da Stratum por um ano e meio. Isso aí foi até final de 16. 17, eu sou um dos cofundadores do Original My, que é um dos casos de uso aí hoje, usando blockchain para fazer notarização de documentos, né? Com o Edilson. Isso, eu fiquei com ele ali os primeiros meses do ano, a gente foi acelerado no Google Campus. E aí, nesse meio tempo, eu acabei recebendo uma proposta para trabalhar na Consensys, que na época era o maior blockchain studio do mundo. E eu fiquei na Consensys por um ano e meio como business developer. Aí olhando mais para os dApps, tentando vender serviços de treinamento, consultoria. Então peguei toda a Ecofever de dentro dos prestadores de serviço, né? E aí depois disso tive uma passagem bem curta montando uma área de desenvolvimento de aplicações também no falido Grupo Atlas. Fiquei lá um pouco mais de 3 meses. E nessa época eu era trabalhando só com aplicações mesmo, não tinha nenhum media com quanto. E há um pouco mais de um ano hoje eu estou como diretor executivo da Bcrypto. Basicamente a minha missão é ser o interlocutor, né, do mercado. E aí quando eu falo de mercado, estou me concentrando na realidade dos intermediadores, né, das exchanges, junto aos reguladores, né? Então a gente tem um trabalho aí de educação junto ao Banco Central, CVM, Receita Federal, enfim, toda aí os entes estatais que têm algum interesse hoje ou eventualmente podem ter no mercado no futuro. Cara, muito legal. Eu vou querer falar de tudo. Original My, Consensys, Atlas e a Bcrypto. Vamos começar da Original My. Em que pé que está a Original My? E para quem não conhece, se você puder dar uma breve explicação do que a Original My faz e quais são os planos. Uhum. O Original My nasce de uma ideia, né, do Edilson Osório, que acho que é reconhecido aí pelo mercado todo como uma das pessoas mais relevantes disso no Brasil, de fato um pioneiro, né? Ele começou com Bitcoin ali em 2012, já fazendo alguns experimentos de computação distribuída, e o Edilson sempre teve a ideia de explorar o Bitcoin, o blockchain como algo além do transacional. Então ele criou uma prova de conceito ali, meados de 16, onde ele conseguia notarizar, né, no blockchain do Bitcoin o hash de documentos digitais, né? Então, o que a ferramenta faz basicamente é converter um PDF num hash único e atrelar esse hash único numa transação
garantindo a imutabilidade daquele registro para todo sempre. Ele começou usando o blockchain do Bitcoin, depois ele começou, hoje ele está trabalhando com outros protocolos também, mas é basicamente isso, é uma ferramenta de RegTech, né, que é esse nicho novo que se criou aí de tecnologias regulatórias, no sentido de diminuir a dependência de papel e garantir confiabilidade no registro de documentos, especialmente documentos digitais, né? Mas não Hoje, do precisa que eu tenho sempre acompanhado. acabar confiando naquele papel, porque, claro, você pode confiar que aquele papel do mundo real, digamos assim, foi de alguma forma hashed e inserido num bloco, né? Mas Uhum. como que, ou seja, mas qual é a validade disso? Porque não É que como garantir. só Pro mundo real é válido, não? Mundo um real, entre comentário, não, um aspas. comentário prévio. Se for só prova de existência, dá para fazer 100% sem ter que confiar em ninguém. Ou seja, Uhum. por exemplo, eu pego num documento que é o logotipo da minha empresa. E eu faço em 2020, em junho de 2020, eu faço um hash e prova que eu, naquele momento, tinha aquele logotipo. Se daqui a um ano alguém vier dizer o seu logotipo foi foi inventado depois do meu, eu digo, não, pelo menos em 3 de junho, ou o que for, de 2020, ele já existia. Então, isso dá para fazer sem ter que confiar em ninguém. E aí Eu você já... pode disputar no mundo real com esse cara no nível judicial para poder fazer Portanto, ele te compensar. prova de existência dá para fazer. Coisas Legal. mais complexas eu deixo o Safiri opinar. Não, mas eu não saberia explicar melhor do que você colocou. Na verdade, o que tem valor ali é o timestamp, né? Você tem a prova do tempo de que aquele hash único foi publicado naquele dia, naquela hora. E isso é público, como o Becas comentou. A partir do hash, qualquer pessoa com um Block Explorer consegue fazer essa consulta. Eu usei Hoje, isso. Eu usei não, uma tem coisa vários desse género. casos aí. Usei para provar que o meu site já existe, com aquele formato, com aquele tipo de desenho, para que se mais à frente aparecer uma cópia, eu consiga provar que eu sou o primeiro. Eu No fiz uma coisa Brasil, desse género. No Brasil, o caso de uso que mais se popularizou para isso são as tais atas notariais, né? Que é quando você precisa fazer a prova de que algum conteúdo estava publicado na internet num determinado dia, horário. Então, a ferramenta faz a leitura, ela faz o crawling, faz a leitura daquilo e gera um hash único a partir do que está publicado ali. E isso tem validade legal, inclusive com jurisprudência. Além disso, também, o Original My ele teve um papel muito importante numa ferramenta que é uma pena que, por alguma razão, acabou não vingando tanto quanto ela prometia aqui no Brasil, era o projeto Mudamos, que olha como são as coincidências, né? O Mudamos foi capitaneado pelo Instituto presidido pelo Ronaldo Lemos, no Rio de Janeiro,